Olá, estamos começando agora mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção e edição Robson Donato, diretamente do Santuário de Adoração Eucarística Nossa Senhora do Rosário, para a TV Mococa, para toda a região. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje certamente Deus quer falar ao seu coração, traz uma mensagem no qual você é o convidado dele a participar do grande banquete celestial. O Senhor hoje nos ensina, não é? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas por quê? Porque nós não nos revestimos da veste da festa. Muitas vezes nós não tiramos aquilo que é sujo em nós, que é o pecado, para viver na graça da santidade. Hoje te convido a ouvir esta pregação que foi feita domingo. Domingo você estava na missa, provavelmente, né? Todos têm que ir à missa, ouvir uma pregação, mas sempre é bom ouvir novamente, talvez contado de outra maneira, com outras palavras, e enriquecer o seu conhecimento da palavra de Deus, e também, muito mais ainda do que enriquecer-se do conhecimento da palavra, também é viver esta palavra, porque não se trata apenas de ouvir, não se trata apenas também de ler ou de aprender uma doutrina, mas se trata de entrar dentro do projeto de Jesus, o projeto de salvação, o projeto de vida. E o projeto dele é um só, simples, não é rebuscado, não tem muitas dificuldades de compreender. O projeto de Jesus é o amor, é viver o amor desde este mundo para chegar ao amor eterno com Deus, né? Então, vivendo o amor, nós vamos cumprir toda a lei, como dizia Jesus, porque quem ama respeita pai e mãe, não mata, não rouba, não furta, não adultera, não deseja a mulher do próximo, não cobiça as coisas alheias, porque deseja o bem para o outro. Amar, portanto, é cumprir todos os mandamentos, é criar uma civilização do amor. Hoje, então, você está conosco neste programa, que Deus possa tocar em seu coração. Também tem hoje a participação do nosso bispo, Dom Vilar, que falará da imagem encontrada, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Estamos vivendo os 300 anos de Aparecida, os 100 anos de Fátima, portanto, nós estamos em festa, né? Povo cristão que tem Maria como mãe, que aceita Maria como mãe, porque Jesus assim quis, né? Quando ele do alto da cruz diz para João: eis aí, João, a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Naquele momento toda a humanidade foi feita filha de Maria, né? E por isso, porque somos filhos da mãe de Jesus, somos irmãos dele, somos da família divina, é que Deus se importa tanto com a gente. Deus se importa muito com você. Às vezes tem gente que fala para o padre assim: olha, padre, acho que Deus esqueceu de mim, né? E eu digo: não, Deus nunca esquece de ninguém. Ah, mas ele não me ouve, ele não me atende. Ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para a sua vida. Você tenha certeza de uma coisa: se Deus não te atendeu, é porque aquilo que você pediu não seria bom para você. E aí a gente lembra, né, daquela moça que queria porque queria casar com aquele rapaz. Ela queria porque queria, e fez promessa, e fez uma novena, e fez 2 novenas, e fez tríduo, porque ela queria ficar com ele. Não, nada dava certo. Pegou a imagem de Santo Antônio, botou de ponta cabeça, enfiou na água, fez tanta simpatia, né? E nada dava certo. Por quê? Parece que Deus estava mostrando para ela: não faça isso, não é, a tua felicidade não vai ser com ele. Mas ela não deu ouvidos, ela quer fazer a vontade dela. Então, se falhou todas as novenas e tríduos, orações e rezas e terços, então agora ela vai fazer por ela mesma. Já sei o que vou fazer: ficar grávida. Então ela fica grávida do rapaz. O rapaz acaba se sentindo obrigado, né? Se sentindo pressionado a ficar com ela por causa da criança. Se casam. 20 anos depois, ela aparece aqui na igreja dizendo: padre, minha vida é um inferno.
E eu pergunto por quê? Porque meu marido, ele virou alcoólatra, ele bebe muito, ele chegava às 6 da tarde, agora chega às 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1 da manhã, né? Ele maltrata as crianças, ele quebra as coisas. Eu falei, nossa, mas por quê? Vocês não casaram por amor? Padre, eu casei por amor, né? E ele não casou? Bom, padre, aí o senhor sabe, né? Aconteceu isso, eu casei grávida, bebê. E aí ela conta toda a história. E aí logo eu começo a perceber que não foi da vontade de Deus aquela união. E por isso, 20 anos de sofrimento. Por isso que eu te convido a rezar no Pai Nosso com muita atenção às 7 petições, né? São 7 petições do Pai Nosso. Mas essa petição que nós fazemos, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma das petições mais importantes, porque é o momento que você confia plenamente no Pai. Você tem certeza que o Pai vai fazer o melhor para você, né? Você pode até pedir à pessoa amada, você pode até insistir com Deus, como Jesus mesmo ensinou, né? Na parábola lá, que o vizinho vai bater na porta do outro, pedindo pão para a visita que chegou, né? E ele bate, meia-noite, e o amigo do lado de dentro diz, olha, vai embora, eu e minha mulher já estamos dormindo, meus filhos estão deitados, né? Não vou abrir para te dar o pão. Aí Jesus diz assim, ele pode não abrir por ser amigo, mas vai abrir de tanta impertinência em ficar batendo, né? Portanto, ele está dizendo para que nós possamos bater a porta de Deus o tempo inteiro, em oração. Mas depois que nós orarmos, depois que pedimos tudo aquilo que precisamos, nunca esqueça de dizer no final da sua oração, mas Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí você pode descansar, ficar tranquilo, porque Deus sabe o que é melhor para você, muito mais do que você. Deus conhece o passado, presente e futuro, e ainda mais, não porque o futuro está escrito em algum lugar, de jeito nenhum, mas Ele entende todas as consequências das ações humanas e que resultados elas produzirão, e por isso Ele nos livra, né? Se você hoje está decepcionado, está chorando porque a namorada separou de você, porque o namorado separou de você, eu te convido a pensar de outra maneira. Olha, você não está perdendo nada, Deus está te libertando de um relacionamento que estava fadado ao fracasso, à tristeza, à amargura e, portanto, à infelicidade. Abrace aquilo que é vontade de Deus, deixa Deus agir na sua vida, deixa o Senhor entrar e deixe que Ele mostre o caminho para você da felicidade. Uma felicidade que é verdade, nunca vai ser plena neste mundo, né? Mas que nos faz ter um pouquinho do sabor da felicidade que teremos no reino dos céus eternamente. E para viver bem e um dia chegar ao céu, hoje nós temos que vestir a veste da festa do reino. Você vai ouvir logo mais na pregação, vai entender o que é participar do banquete que Jesus compara com o reino de Deus. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus fortaleça, que Deus lhe dê muita graça neste dia. Ouça o nosso programa toda terça-feira, 5:50, aqui na TV Direta, com reprise toda quarta-feira, às 10:10 da manhã. E depois também estará, para quem mora em outra cidade, o programa está disponível na internet, no YouTube, no canal Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda. Acompanhe. Chegamos ao momento da participação do nosso bispo Dom Vilar a mais um nosso programa Questão de Fé, Padre Roberto Miranda, pela TV Direta de Mococa. E queremos ouvir hoje a mensagem que, mais uma vez, o bispo nos acolhe aqui na Cúria Diocesana para mandar a sua mensagem para todos os telespectadores que acompanham semanalmente nosso programa Questão de Fé. Boa noite, Dom Vilar. Boa noite, Padre Roberto. Minha saudação a todos os telespectadores, minha alegria de estar aqui caminhando e refletindo. Hoje vamos refletir sobre o tema de Nossa Senhora Aparecida, porque estamos encerrando este ano mariano na celebração dos 300 anos de bênçãos com a Mãe Aparecida. Então vamos refletir sobre Nossa Senhora Aparecida. Uma boa noite para os nossos caros telespectadores que acompanham a nossa reflexão dominical. E hoje gostaria de refletir com vocês sobre Nossa Senhora Aparecida. Tivemos a oportunidade
deste ano mariano, um verdadeiro jubileu, e que tivemos as graças e tantas bênçãos por esta passagem da imagem de Nossa Senhora Aparecida pelas dioceses. E vamos então nos servir de uma reflexão que o Papa Francisco fez quando nos visitou na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em 2013, visitou também Aparecida. E aos bispos que estávamos reunidos com ele, ele nos dirigiu estas palavras: Aparecida é a chave de leitura para a missão da Igreja. Em Aparecida, Deus ofereceu ao Brasil a sua própria mãe. Mas em Aparecida, Deus deu também uma lição sobre si mesmo, sobre o seu modo de ser e agir. Uma lição sobre a humildade, que pertence a Deus como traço essencial e que está no seu DNA. Há algo de perene para aprender sobre Deus e sobre a Igreja em Aparecida. Um ensinamento que nem a Igreja no Brasil, nem o próprio Brasil devem esquecer. No início do evento que é Aparecida, está a busca dos pescadores pobres. Tanta fome, poucos recursos. As pessoas sempre precisam de pão. Os homens partem sempre das suas carências, mesmo hoje. Possuem barco frágil, inadequado. Têm redes decadentes, talvez danificadas, insuficientes. Primeiro há a labuta, talvez o cansaço pela pesca, mas o resultado é escasso. Um falimento, um insucesso. Apesar dos esforços, as redes estão vazias. Depois, quando foi da vontade de Deus, comparece Ele mesmo no seu mistério. As águas são profundas e, todavia, encerram sempre a possibilidade de Deus. E Ele chegou de surpresa, quem sabe quando já não o esperávamos. A paciência dos que esperam por Ele é sempre posta à prova. E Deus chegou de uma maneira nova, porque Deus é surpresa. Uma imagem de barro frágil, escurecida pelas águas do rio, envelhecida também pelo tempo. Deus entra sempre nas vestes da pequenez. Vem então a imagem da Imaculada Conceição, primeiro o corpo, depois a cabeça, em seguida a unificação de corpo e cabeça, a unidade. Aquilo que estava quebrado retoma a unidade. O Brasil colonial estava dividido pelo muro vergonhoso da escravatura. Nossa Senhora Aparecida se apresenta com a face negra, primeiro dividida, mas depois unida, nas mãos dos pescadores. Há aqui o ensinamento que Deus quer nos oferecer. Sua beleza refletida na mãe, concebida sem pecado original, emerge da obscuridade do rio. Em Aparecida, logo desde o início, Deus dá uma mensagem de recomposição do que está fraturado, da compactação do que está dividido. Muros, abismos, distâncias ainda hoje existentes estão destinados a desaparecer. A Igreja não pode descurar esta lição, ser instrumento de reconciliação. Os pescadores não desprezam o mistério encontrado no rio, embora seja um mistério que apareça incompleto. Não jogam fora os pedaços do mistério, esperam a plenitude. E esta não demora a chegar. Há aqui algo de sabedoria que devemos aprender. Há pedaços de um mistério, como partes de um mosaico que vamos encontrando. Nós queremos ver muito rápido a totalidade e, pelo contrário, Deus se faz ver pouco a pouco. Também a Igreja deve aprender esta expectativa. Depois, os pescadores trazem para casa o mistério. O povo simples tem sempre espaço para albergar o mistério. Talvez nós tenhamos reduzido a nossa exposição do mistério a uma explicação racional. No povo, pelo contrário, o mistério entra pelo coração. Na casa dos pobres, Deus encontra sempre lugar. Os pescadores agasalham, revestem o mistério da Virgem pescada como se ela tivesse frio e precisasse ser aquecida.
Deus pede para ficar abrigado na parte mais quente de nós mesmos, o coração. Depois é Deus que irradia o calor de que precisamos, mas precisamos entrar com o subterfúgio de quem mendiga. Os pescadores cobrem o mistério da Virgem com o manto pobre da sua fé. Chamam os vizinhos para verem a beleza encontrada. Eles se reúnem à volta dela, contam as suas penas em sua presença e lhe confiam as suas causas. Permitem assim que possam implementar-se as intenções de Deus. Uma graça, depois outra, uma graça que abre para outra, uma graça que prepara outra. Gradualmente Deus vai desdobrando a humildade misteriosa de sua força. Há muito para aprender nessa atitude dos pescadores. Uma igreja que dá espaço ao mistério de Deus. Uma igreja que alberga de tal modo em si mesma esse mistério que ele possa encantar as pessoas, atraí-las. Somente a beleza de Deus pode atrair. O caminho de Deus é o encanto que atrai. Deus faz-se levar para casa. Ele desperta no homem o desejo de guardá-lo em sua própria vida, na sua própria casa, em seu coração. Ele desperta em nós o desejo de chamar os vizinhos para dar-lhes a conhecer a sua beleza. A missão nasce, precisamente, dessa fascinação divina, dessa maravilha do encontro. Falamos de missão, de igreja missionária. Penso nos pescadores que chamam seus vizinhos para verem o mistério da Virgem. Sem a simplicidade do seu comportamento, a nossa missão está fadada ao fracasso. A igreja tem sempre a necessidade urgente de não desaprender a lição de Aparecida. Não a pode esquecer. As redes da igreja são frágeis, talvez remendadas. A barca da igreja não tem a força dos grandes transatlânticos que cruzam os oceanos. E, contudo, Deus quer se manifestar justamente através dos nossos meios pobres, porque é sempre Ele que está agindo. E assim o Papa Francisco conclui, queridos irmãos, dirigindo-se aos bispos no Rio, o resultado do trabalho pastoral não assenta na riqueza dos recursos, mas na criatividade do amor. Fazem falta certamente a tenacidade, a fadiga, o trabalho, o planejamento, a organização, mas antes de tudo, você deve saber que a força da igreja não reside nela própria, mas se esconde nas águas profundas de Deus, nas quais ela é chamada a lançar as redes. Outra lição que a igreja deve sempre lembrar é a simplicidade de Aparecida. Caso contrário, desaprende a linguagem do mistério. Ela não só fica fora da porta do mistério, mas, obviamente, não consegue entrar naqueles que pretendem da igreja aquilo que não podem dar-se por si mesmos, Deus. Às vezes perdemos aqueles que não nos entendem, porque desaprendemos a simplicidade, inclusive importando de fora uma racionalidade alheia ao nosso povo. Sem a gramática da simplicidade, a igreja se priva das condições que tornam possível pescar Deus nas águas profundas do seu mistério. Uma última lembrança do Papa Francisco: a Aparecida surgiu em um lugar de cruzamento. A estrada que ligava Rio à capital com São Paulo, a província empreendedora que estava nascendo, e Minas Gerais, as minas muito cobiçadas pelas cortes europeias. Uma encruzilhada do Brasil colonial. Deus aparece nos cruzamentos. A igreja no Brasil deve se lembrar desta vocação inscrita em si mesma desde a sua primeira respiração. Ser capaz de sístole e diástole, de recolher e divulgar. E que esta bela reflexão sobre a Aparecida do Papa Francisco, dirigida aos bispos no Rio de Janeiro, em 2013, nos ajude também a celebrar estes 300 anos de bênçãos, encerrando este ano mariano e invocando da Virgem Aparecida as melhores bênçãos para este povo de Deus tão necessitado.
como os 3 pescadores, pessoas humildes, simples, que recorrem à Virgem e levam para os outros, partilhando sua experiência, também nós possamos divulgar o que a Mãe realiza em nossas vidas, na certeza de que todos, como filhos e filhas, podem se deliciar de sua presença, de sua ação, como nossa intercessora, como exemplo da servidora do Senhor, indo a Isabel, estando aos pés da cruz, visitando cada doente, cada necessitado em sua mais difícil jornada. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham, caros telespectadores, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o para fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no mundo inteiro o 28º domingo do tempo comum, tempo da esperança, da graça, da luz. Hoje, novamente, o Senhor nos fala que nós somos convidados à salvação, convidados ao reino de Deus, convidados ao grande banquete. Quando a gente fala de reino dos céus, né, como é que será que a gente imagina o céu, né? Como que é o céu? Tanta gente imagina o céu de tantas maneiras, né? Tem gente que pensa que vai ficar o dia inteiro vendo anjinhos, né, flutuando, voando, né, naquele espaço azul, ou então num gramado bem verdinho, né, tocando aquela música gregoriana, vai ficar o dia em si. Mas como será o céu, né? A Bíblia, ela narra o reino de Deus sempre através de uma festa, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo, quando se faz comparações para explicar o que é o reino de Deus, eles falam de uma grande festa. Assim é o profeta Isaías: o Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias.
regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Só de o profeta falar essas palavras, de uma grande festa, vinho fino, carnes gordas, né? De um banquete, olha, os ouvintes dele começam a pensar, que maravilha é o reino dos céus. Uma população que está ouvindo, que muitas vezes lhe falta até o que comer. Os judeus naquele momento comiam apenas uma vez por dia, né? Então, dar um banquete de ricas iguarias era sinal realmente de uma grande festa. E aí, ele diz ainda, nesse dia, ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todos os rostos. Veja, então esse dia de festa será um dia da vitória. A vitória sobre quem? Sobre a morte e, portanto, sobre o pecado, já que o pecado é o salário da morte, como ensina o apóstolo São Paulo. E depois ele diz assim, neste dia a morte será vencida e, portanto, todas as lágrimas serão enxugadas. E a gente ouve esse texto, imediatamente nos vem o quê? A ideia do reino messiânico. Portanto, o profeta está anunciando o momento da vinda do Messias, quando o pecado será vencido e também será vencida a morte. E é claro, sempre alguns biblistas, quando falam desta morte, não é apenas a morte física, eles dizem, mas também todos os sinais de morte, Alguns biblistas gostam de sempre colocar na terra, a ideia. Então, sinal de morte, violência, roubo, corrupção, maldade, injustiça. Mas ainda que nós possamos fazer esta hermenêutica, esta interpretação de que tudo isso no mundo são sinais de morte, que devem ser vencidos pelo amor que foi anunciado pelo Messias, ainda assim, nós podemos fazer, sim, uma interpretação escatológica, Escatológica, para lembrar que a morte eterna foi rompida, foi derrubada, foi destruída, foi anulada pelo sangue de Cristo, que nos conquistou a vida eterna, pelo seu sangue derramado na cruz. Portanto, a morte já não existe. Nós não somos eternos, porque eterno é aquele que não tem começo e que não tem fim. Deus não tem nem começo nem fim, nós temos um começo de existência, sim ou não? Nós começamos a existir a partir de que momento? Começamos a existir a partir do momento em que um óvulo da mãe encontrou-se com um espermatozoide do pai e fecundou, e virou um ovo, um zigoto, e a partir dali já tinha uma alma adulta, tinha uma alma, que Deus preparou, e aquela pessoa cresceu, e aqui estamos nós, e agora não morremos mais, nós teremos uma vida eterna, seja eternamente no céu, ou seja eternamente no inferno. O purgatório não é eterno, também é temporal. Mas de qualquer maneira, o profeta Isaías, falando dos tempos messiânicos, ele disse, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus. É um canto, um canto que os judeus costumavam cantar. Este é o nosso Deus, esperamos nele até que ele nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos nos alegrar e exultar por nos ter salvo. Era o canto de ação de graças, de glória, de louvor a Deus. Ora, se o profeta Isaías do Antigo Testamento compara o reino de Deus, o reino messiânico, a um banquete, também Jesus faz a mesma coisa, séculos depois. Ele está dizendo, naquele tempo Jesus falou em parábolas a quem? Eu sempre falo, quando a gente proclama o Evangelho, quem está escutando sempre deve perceber bem para quem Jesus está se direcionando. Às vezes o Evangelho diz assim, naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, naquele tempo Jesus disse a multidão, naquele tempo Jesus disse aos fariseus. Cada
pessoa que ele está dirigindo a sua fala, ele vai dizer alguma coisa diferente, né? Para os fariseus e hoje para os sacerdotes e anciãos do povo, é sempre o quê? Um puxão de orelha, né? Sempre um puxão de orelha. Para o povo, um ensinamento. Para os apóstolos, um aprofundamento do ensinamento dado à multidão, e assim por diante, né? Agora hoje ele conta essa parábola para quem? No começo já diz, para os sacerdotes e anciãos do povo. Portanto, para quem? Para as autoridades religiosas, justamente aqueles que não tinham recebido Jesus como Senhor, que não tinham recebido Jesus como o Messias esperado. E ele conta então que o reino dos céus é como uma história de um rei que preparou uma festa de casamento para o filho. Novamente a ideia da festa, e é nessa festa que ele manda os seus empregados convidar as pessoas que devem participar da festa. E aí diz o Evangelho que eles então nem se importaram com isso, mandaram convidar e estes não quiseram ir, e o rei mandou de novo mais empregados, e então dizendo, olha, dizei aos convidados, o banquete já preparei, os bois e animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para a festa. E aí, no entanto, os convidados não deram a menor importância, não deram a mínima para aquele convite. Diz assim, que um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios, e outros ainda agarraram os empregados do rei e mataram. Ora, quem são esses empregados do rei? Quem são? O evangelho é bem parecido, né, com os evangelhos que nós tivemos essas semanas, das parábolas. Evidentemente que esses empregados são os profetas enviados por Deus para convidar a essas pessoas todas, que eram os judeus, convidar a eles, primeiro momento, porque era o povo eleito, o povo escolhido, convidá-los para participar do grande banquete da aliança de Deus com o seu filho e com toda a humanidade, portanto, né? Era a festa de casamento. Quem é o filho do rei? É Jesus de Nazaré, o rei é o pai, e essa festa de casamento é o casamento de Cristo com a sua igreja, como ensina a própria igreja, portanto, o casamento de Cristo desposando o povo de Deus. E aí, os convidados não aceitaram o convite, e ainda até mataram algum dos empregados. E em outra parábola, ele manda até o filho, né? Vocês lembram disso? Nesta parábola é um pouquinho diferente, né? O rei então manda os empregados irem pelas encruzilhadas dos caminhos e convidar todos que encontrar, né? Todos que forem encontrados. E assim eles fizeram. Saíram a primeira vez, né? Convidaram todos, e saíram mais uma vez, convidaram de novo. Um detalhe importantíssimo, né? Um detalhezinho, que eles convidaram para essa festa de casamento todas as pessoas que encontraram, boas e más. Olha que interessante, né? Ele diz assim, então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, os maus e os bons, foram convidados para essa festa, essa festa que é o reino de Deus. Até o presidente da Coreia do Norte foi convidado para essa festa, a festa também, todos foram convidados, né? A gente fala do coitado, né, do presidente da Coreia do Norte, está lá fazendo suas armas atômicas, né? E querendo, e provocando, enfim, atrito mundial. Mas, às vezes, são pessoas que estão do nosso lado também, que foram convidadas, né? E disseram não. Mas, no banquete, entraram bons e maus. Mas agora é que vem o detalhe ainda mais complicado, porque diz o texto que quando a sala da festa ficou cheia, então o rei entrou na sala e foi dar uma olhada, e encontrou no meio do povo da festa um homem que não estava com a veste nupcial, com a veste da festa, roupa de festa. E aí então ele disse assim, olha, amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Então o homem nada respondeu, e ele mandou os servos amarrarem os pés e as mãos do homem e jogar fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavras fortes,
próprias do evangelista Mateus, né? A gente não vê tanta dureza em Lucas, Marcos e João, mas em Mateus, porque ele fala para os judeus, né? A linguagem judaica, ele fala da condenação, daquele que não pode participar do banquete. Mas a gente fala assim, mas ele não convidou bons e maus? Todos não foram chamados a entrar no banquete? Foram. Agora acontece um problema, nem todos revestiram-se do traje da festa. O que é esse traje da festa? Porque bons e maus são chamados. Depois ele termina dizendo, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. O que significa tudo isso? Sabe que no rito antigo de batismo, né? Não sei se tem no rito novo, mas no rito antigo que o padre celebra aqui, sempre, né? Os batizados, tem um momento em que o padre faz a entrega da veste branca, né? Da veste branca. Hoje em dia a criança já vem com a roupa branca, né? Quando vem, o padre fala assim, ó, se a criança já vier de branco, faz uma capa, né? Faz uma outra coisa branca, uma capa branca, para colocar na criança, porque o padre pega a capa em determinado momento do ritual do batismo e diz assim, fulano, recebe esta veste cândida, que você levará pura e imaculada até o tribunal de Deus. Momento importante em que aquela criança inocente será conduzida pelos pais durante todo o seu crescimento, para que mantenha-se na fé e no caminho certo, e depois por si mesma, ela terá que manter a sua veste branca. Aqui, o homem não vestiu o traje de festa, ele não vestiu o traje de santidade. Os bons e maus foram convidados, mas todos vestiram o traje de festa, ou seja, eles eram maus, mas resolveram se converter, aceitaram Jesus, mudaram o seu caminho para que era direcionado à perdição, começaram a caminhar para a salvação, vestiram-se com o traje da festa, se prepararam para aquela festa, mesmo que tenham dito a eles que eles eram indignos, como tinham dito a Maria Madalena, como tinham dito dos ladrões que foram crucificados com Jesus, e Jesus diz a um deles, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? A mulher adúltera, que todos querem apedrejar até a morte, e Jesus fala, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Portanto, todos aqueles que são pecadores, são esses bons e maus, que vieram para a festa, mas precisavam da roupa, né? Hoje o Senhor convida a vestir constantemente aquela veste cândida que recebemos no nosso batismo um dia, deixá-la sempre limpa, permanecê-la sem mancha e sem ruga, até chegarmos ao tribunal de Deus. Então, a pergunta do evangelho de hoje final é esta, né? Nós estamos no banquete celestial, nós estamos no banquete, na festa de núpcias, nós estamos, né? Sim ou não? Estamos aqui. Quantas pessoas estão vendo televisão, né? Quantas pessoas estão lá adorando a televisão, adorando, sei lá, a namorada na sorveteria, né? Fazendo qualquer outra coisa, mas não está de fato participando do banquete celestial, que é figura, banquete aqui eucarístico, que é figura do banquete celestial. Então, quem frequenta a casa de Deus nesta terra, um dia poderá entrar na casa dele no céu. É isso que o evangelho quer nos ensinar. Somos todos convidados, mas como que está a nossa veste? E não adianta falar da veste do outro, né? Acho que aquele não está com a veste da santidade, não. Nós não julgamos ninguém, nós só olhamos para nós mesmos e nos perguntamos, hoje eu estou com a veste de festa? Eu estou preparado para participar deste banquete? E a veste não é visível, ela é invisível, porque é a vestimenta de santidade, de amor, de sinceridade, de senso de justiça, de comportamento adequado como boa mãe, como bom pai, como bom filho, como bom amigo, enfim, nós estamos de fato, ou então vamos ser aqueles amarrados, pés e mãos e jogados nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Todos são chamados. Todos, a humanidade inteira. Mas será que tem ainda gente que todo mundo está ouvindo o chamado? Todo mundo vai para o banquete? A gente viu que não, né? Ele está dizendo para os sacerdotes e os anciãos do povo, vocês não foram para o banquete, mas vocês foram convidados, são convidados.
nós também somos convidados. Eu espero sempre que nenhum de nós invente desculpa nenhuma para sair, para fugir do compromisso do banquete que é o reino dos céus, porque ele diz no começo, o reino dos céus é comparado a uma festa de casamento, a um banquete. Então, fugir deste banquete para fazer qualquer outra coisa, o padre sempre fala assim, nós temos 7 dias na semana, não é isso? 7 dias na semana, nós temos 24 horas em cada dia, então nós temos 168 horas por semana. Em 168 horas, nós temos hora para acordar, para dormir, para namorar, para trabalhar, para ficar na internet, para visitar o Facebook, para entrar no WhatsApp, para fazer tudo, né? Para tomar o sorvete com a amiga, mas a gente em 168 horas, não temos 1 hora para Deus. Ai, padre, essa semana eu não tive tempo, sabe? Recebi visitas, tive isso, e começa a contar as histórias. É como os homens aqui que deram desculpas para não participar do grande banquete. Ora, o maior de todos os banquetes é o banquete eucarístico, é ele que nos levará ao banquete do céu, aonde haverá carnes gordas, vinhos finos, para todos os povos. Olha o profeta dizendo, né? Todas as nações estão convidadas, não mais só o povo eleito, o povo judeu. Agora todas as nações serão eleitas pelo Messias quando ele chegar. E ele chegou, e ele convidou todos para o banquete. E ainda somos apenas 1 bilhão e pouco de católicos e 900 milhões de protestantes, e ainda falta 5 bilhões de pessoas para aderir ao Evangelho e participar deste banquete. Quem vai convidá-los? Os empregados, os servos do rei. Quem são? Somos nós. Você, eu, somos encarregados de sair pelas encruzilhadas dos caminhos para convidados para o banquete, para que a sala de festim fique cheia. Vamos cumprir nossa missão? Vamos cumprir nossa missão? Somos discípulos missionários, diz o documento de Aparecida. Então, nesses 300 anos de Maria Santíssima, ela que é a rainha de todos os missionários, rainha do Brasil e do mundo, e de todos os cristãos do céu e da terra, que ela nos ajude a cumprir a missão que o Senhor nos dá, de fazer parte do banquete e ainda sair pelas encruzilhadas dos caminhos, chamando aqueles, bons ou maus, não importa, todos são convidados, desde que depois de entrar no banquete, se vistam de santidade, a veste nupcial, a veste de festa. Nossa Senhora do Rosário, São José, Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aliás, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito boa a sua participação. Continue ligando para este número ou mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou também, fazendo o seu pedido de oração lá no YouTube, Peça a sua oração, mande lá a sua sugestão para o nosso programa, e semana que vem nos veremos novamente aqui pela TV Direto, nosso programa Questão de Fé. Você é sempre o nosso convidado especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, uma boa semana, Deus esteja com você toda esta semana, e nos vemos a próxima terça-feira, se Deus quiser.